Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida mais uma vez nesse dia especial que Ele fez para nós vivermos e com o entendimento correto usufruirmos não só daquilo que Ele nos oferece, mas principalmente da sua pessoa. Eu quero compartilhar uma palavra mais uma vez ao meu e ao seu coração, que o Senhor nos deu nessa semana, que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 35 em diante. A palavra de Deus nos diz o seguinte: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistis? Ou onde mora? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª ou 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao meu e ao seu coração, nos dando a revelação necessária que precisamos através dessa palavra. Queridos, eu quero compartilhar debaixo do tema: a quem nós devemos ver? Quem nós devemos enxergar? Estou dizendo isso porque o texto nos fala de um momento da vida de Jesus, logo após o seu batismo ou no início do seu ministério, onde João Batista, já pela segunda vez, o relato do Evangelho de João, no versículo 29, nós vamos ver no capítulo 1 também, João tendo a mesma experiência com Jesus, vendo a Jesus e se dirigindo aos seus discípulos, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi criado por Deus com um propósito muito específico, assim como eu e você também. Nós fomos criados com um propósito para realizar uma obra. E João Batista tinha a clareza de quem ele era e de qual era a sua missão aqui. E quando Jesus aparece, João tem a humildade de reconhecer quem ele era. Muitas pessoas estavam seguindo a João. O texto nos diz que 2 dos discípulos de João estava pregando um batismo de arrependimento, preparando o caminho para quando o Senhor Jesus viesse. E muitas pessoas iam até João Batista, a palavra de Deus nos diz isso, e eram batizadas por ele, num batismo de arrependimento para perdão dos seus pecados. Mas num determinado momento Jesus aparece em cena. Chegou o tempo em que Jesus começaria o seu ministério. E de repente João Batista, então, como um mordomo, como, segundo as palavras do próprio João, o amigo do noivo, que se alegra com a chegada do noivo, o noivo Jesus, com a sua noiva igreja, ele passa então a apresentar o Senhor Jesus aos seus discípulos. E é isso que eu quero compartilhar e conversar com você nessa manhã. O que Jesus fez? O que João Batista fez? O que João Batista faz nesse texto aqui que nós acabamos de ler? E qual é a experiência que os seus discípulos tiveram com Jesus? Porque muitos, e talvez você já teve essa experiência, e talvez você vai ter essa experiência, quem sabe hoje, com o Senhor Jesus.
Veja que o texto nos diz que João Batista, ele viu a Jesus. O texto é claro nos dizer isso. João viu Jesus e voltou-se para os seus discípulos dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Quem nós devemos ver? Queridos, nós precisamos ver, nós precisamos enxergar uma pessoa chamada Jesus. Quem é Jesus? As suas virtudes, as suas qualidades. E isso mediante um relacionamento vivo e pessoal com Ele. João viu uma pessoa. E não só a pessoa de Jesus, mas a obra que Jesus fez. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós enxergamos a Jesus, quando nós vemos a Jesus, quando nós temos uma experiência viva com essa pessoa, veja, nós não fomos chamados para ter experiências com regulamentos, com dogmas humanos, mas nós fomos chamados a ter uma experiência com uma pessoa chamada Jesus. Quando alguém se encontra com Jesus, quando alguém vê a Jesus e entende qual é a obra que Ele fez ao seu favor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, os homens, os israelitas, para perdão dos seus pecados, eles tinham que trazer um cordeiro para que fosse sacrificado e derramasse o seu sangue para o perdão dos seus pecados. Era uma figura já daquilo que Jesus viria a fazer. Mas quando Cristo vem, o verdadeiro Cordeiro de Deus, Ele fez um sacrifício só, de uma vez por todas. Esse sacrifício é para perdão dos pecados. E João Batista vira-se aos seus discípulos e diz assim: eis aí, aquele de quem os profetas e a lei falou, Jesus. É esse que veio para tirar o meu e o seu pecado. Queridos, quando nós temos uma experiência com esta pessoa e entendemos a obra que Jesus fez, é inevitável que aconteça comigo, com você, o que aconteceu com aqueles discípulos. O texto nos diz que imediatamente após João falar isso, eles passam então a seguir a Jesus. Quando alguém se encontra com Jesus e entende a obra que Jesus fez ao seu favor, é inevitável que essa pessoa reconheça a condição de pecador e entregue a sua vida a Cristo e deseje seguir a Jesus. O texto nos diz que quando eles começam então a seguir a Jesus, Jesus vira-se para eles e diz assim: o que vocês estão procurando? Parafraseando aqui, é como se Jesus estivesse dizendo: o que vocês querem de mim? Por que vocês estão vindo atrás de mim? Por que vocês estão me buscando? E eu quero chamar sua atenção para isso, porque a resposta deles é muito significativa nesse contexto que estamos dizendo. Eles dizem: Senhor, aonde o Senhor mora? Sabe qual é a resposta deles? Eles estão dizendo assim: Senhor, nós queremos estar contigo. Nós não estamos atrás somente dos teus favores. Aliás, nós já entendemos o que o Senhor fez por nós. E é algo importante para mim e para você. É algo para nós refletirmos na nossa vida. Por que nós buscamos Jesus? Por que nós nos dispomos a frequentar um determinado lugar? Por que nós fazemos parte de uma determinada denominação? Ou nós fazemos parte de um determinado grupo religioso? Qual é a motivação do nosso coração? O que tem nos impulsionado a estar onde nós estamos? A fazer o que fazemos? Aqueles homens foram claros com o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, nós simplesmente queremos estar com o Senhor. E o texto diz que eles passaram o dia com Jesus. Sabe, queridos, nós somos chamados para isso. Quando alguém entende o que Jesus fez, ao ter uma experiência com a pessoa de Jesus, ver quem Jesus é, e nós vemos Jesus no Evangelho, nós vemos Jesus na Palavra de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, a Palavra de Deus nos fala de uma pessoa só. É a revelação do amado Filho de Deus, aquele a quem Deus entregou todas as coisas, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, inclusive eu e você. É a respeito dessa pessoa que a Palavra de Deus fala.
Quando você abrir a sua Bíblia, procure encontrar Jesus na Bíblia. Procure encontrar esta pessoa. Procure encontrar a obra que Ele fez. Porque é Ele quem vai edificar a nossa vida. É Ele que vai nos atrair para Ele mesmo. E é isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles buscaram Jesus e passaram o dia com Ele. E sabe o que acontece? Consequentemente com essas pessoas, exatamente o que aconteceu com André e com o outro discípulo. Mas o texto se refere especificamente a André, irmão de Simão Pedro. Quando eles voltam desse tempo com Jesus. A palavra de Deus nos diz aqui no texto. Leia depois novamente essa passagem. Medite nessa passagem. O texto vai nos dizer claramente que André achou primeiro o seu irmão Simão. Ou seja, alguém acha algo que está procurando. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando alguém vê a Cristo, tem uma experiência com a pessoa de Jesus e entende a obra que Jesus fez por ele, inevitavelmente essa pessoa, como dissemos, vai passar a segui-lo, quer estar com Jesus. E, consequentemente, esta pessoa é impulsionada pelo próprio Jesus a buscar outros e conduzi-los até a presença de Jesus. O texto nos diz que André, irmão de Simão, achou a Simão. Ele vai procurar a Simão. Ele vai procurar o seu irmão. Ele vai buscar alguém que ainda não teve uma experiência também com Jesus e vai conduzi-lo até Jesus. Esse é um dos parâmetros fiéis, talvez um dos maiores, para sabermos se realmente nós tivemos um encontro com Jesus, se nós realmente entendemos o que Jesus fez por nós, se nós de fato entregamos a nossa vida a Jesus, ou se nós somos simpatizantes ou praticantes de alguns rituais, ou frequentamos determinados lugares, simplesmente, ou se nós passamos por uma experiência realmente transformadora. Porque o desejo é estar com Jesus, mas imediatamente buscar aqueles que ainda não tiveram a mesma experiência que nós tivemos. E a pergunta para mim e para você é, diante dessa realidade, dessa verdade, como nós nos encontramos? Será que podemos dizer que tivemos um encontro verdadeiramente com Jesus? Será que entendemos a obra que Jesus fez por nós? Será que de fato entregamos a nossa vida a Jesus e nós vivemos em função da sua vontade para nós? Na vida de quem eu e você estamos investindo? A quem nós temos levado o Evangelho? A quem nós temos buscado para apresentar Jesus? Faça uma reflexão a respeito da sua vida. Eu faço uma reflexão a respeito da minha. Nós precisamos refletir a respeito dessa verdade, porque isso é o Evangelho, queridos. Essa é a palavra de Deus. E essa palavra ela é viva e ela é eficaz. A mesma palavra de 2000 anos atrás é a mesma palavra de hoje. Ela se aplica a mim e a você hoje. Interessante para finalizarmos aqui. Quando André leva Pedro para Jesus, Jesus olha para ele pela primeira vez e diz assim: tu és Simão. Jesus já o conhecia, porque foi Jesus quem criou Simão. Jesus já te conhece, porque foi Ele quem te criou. E Ele diz: mas você não vai permanecer como Simão. Você vai se tornar Cefas, que quer dizer Pedro ou uma pedra. A palavra Simão significa caniço, uma plantinha instável, frágil, que é levada mediante as condições do tempo. Um vento forte a leva para baixo, depois ela sobe. Pedro, assim como eu e você, era um homem instável. Mas ele diz: você não vai permanecer assim. Você vai se tornar alguém firme. Você vai ser edificado, Pedro, pela minha presença. É exatamente isso que Jesus tem como propósito na minha e na sua vida.
transformar a nossa vida de dentro para fora. Eu pergunto a você, você já teve uma experiência com Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe, mediante a palavra de Deus, o que Jesus fez por você? Você o chama de Salvador, você sabe por que Ele é Salvador? Você o chama de Senhor, você sabe por que Ele é Senhor? Se você teve essa experiência, você caminha com Ele, você está seguindo a Ele, e você está conduzindo pessoas a Ele, e você está sendo transformado nesse processo. E eu gostaria de orar com você, para pessoas possivelmente que ainda não tiveram esse encontro com Jesus. E a minha oração é que você tenha esse encontro, que talvez durante esse tempo dessa ministração você esteja tendo este encontro, porque nós oramos por isso. Pedimos para que o Senhor pudesse se revelar a todos aqueles que tivessem acesso a essa ministração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te dar graças mais uma vez pela tua palavra. Essa palavra que é viva e é eficaz. Essa palavra que vem de encontro à nossa necessidade nesse dia. Essa palavra que vem nos falar do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. De uma experiência que aqueles discípulos tiveram com uma pessoa chamada Jesus. Uma experiência que eles tiveram com a pessoa de Jesus e com a obra que Jesus fez. E nós entendemos, Senhor, que todos aqueles que conseguem te enxergar e te ver através da palavra e entendem o que o Senhor fez por eles, essas pessoas inevitavelmente vão buscar seguir-te, como aqueles homens assim fizeram. E consequentemente essas pessoas vão desejar estar com o Senhor, simplesmente por quem o Senhor é e não somente por aquilo que o Senhor pode oferecer. Afinal de contas, o Senhor já fez tudo aquilo que precisávamos, que é a obra da cruz. O Senhor entregou a sua vida, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado mediante a nossa confissão e a nossa rendição ao teu senhorio. Inevitavelmente, Senhor, essas pessoas buscam outras para levar até o Senhor e passam por esse processo de transformação. A minha oração nesta manhã é que o teu Espírito possa confirmar esta palavra, que vidas possam estar entregando o controle da sua existência ao Senhor nesta manhã. Que vidas se rendam mediante a um encontro pessoal, íntimo, com a pessoa e com a obra que o Senhor fez por cada um de nós. Senhor, abençoe aqueles que estão caminhando contigo, aqueles que um dia já se renderam ao Senhor, aqueles que um dia já tiveram um encontro contigo e procuram andar nos teus caminhos. Jesus, abençoe e fortaleça a cada um de nós e que o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.